prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Muito bem. Vamos então aproveitar o nosso tempo. Eu convido você a se colocar em pé na presença de Deus, abrir a sua Bíblia junto comigo, abrir a sua Bíblia junto comigo, no capítulo 9 do livro de Apocalipse, capítulo 9 do livro de Apocalipse. O tema do assunto de hoje é os gafanhotos do abismo. Esse é o tema de hoje. Os gafanhotos do abismo. É o assunto que vamos tratar aqui hoje. Capítulo 9 de Apocalipse, quem achou, diga um amém. Que diz assim o primeiro versículo: E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que as matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas, semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham cauda semelhante às de escorpião, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinham sobre si o rei. O anjo do abismo, em hebreu era o nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Até aí. Feche os seus olhos, por favor, feche os seus olhos. Peça ao Senhor para falar conosco nesta manhã. Peça a Deus para falar com você. Peça ao Senhor para falar com todos nós. Deus está aqui no nosso meio. Ele conhece todas as necessidades do teu povo. Ele conhece as minhas, as suas, as nossas necessidades. Nosso Deus e nosso Pai, te adoramos, ó Deus, e te glorificamos. Queremos agradecer a Ti, Senhor, por mais um dia que o Senhor permitiu que nós passássemos a noite e pudéssemos nos levantar, porque
Em Ti nós vivemos, em Ti existimos e para Ti, Senhor, estamos aqui. Pai Santo, eu te peço que nesta manhã, Senhor, dominical, o Senhor possa abrir as comportas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medida. Que o poder do Espírito Santo seja manifestado em nossas vidas. Que haja um poderoso derramar do Teu Espírito sobre nós. Abençoe os pastores, abençoe o diaconato, abençoe os homens, as mulheres, abençoe as crianças, abençoe os jovens que estão aqui. Oh, meu Deus, abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais. Coloque as tuas mãos, que haja um grande avivamento, que haja um grande derramar do teu Espírito Santo. Oh, Pai querido, Pai Santo, venha nos preparar, Senhor, para o momento mais esperado da igreja, que é o arrebatamento, Senhor. Hoje nós estamos mais perto desse momento do que tivemos ontem, Senhor. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que se o Senhor vier hoje, Senhor, não deixe ninguém para trás. Não deixe, Senhor, aqueles que têm clamado a Ti. Não deixe ninguém ficar para trás. Senhor, tenha misericórdia do teu povo espalhado pelo planeta. Tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja. Senhor, venha manifestar a tua glória, Senhor. Venha, Senhor, manifestar o teu poder, porque nós vamos resistir apenas se tivermos cheios do Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, abra as comportas dos céus e derrame o teu Espírito sobre a tua igreja. Derrama o teu Espírito sobre os pastores, derrama o teu Espírito sobre o teu povo, manifesta a tua glória e capacita-nos de coragem e força para resistirmos e enfrentarmos tudo que vem pela frente. Oh, Pai Santo, nos ajude, nos abençoe, proteja as crianças, Senhor, vulneráveis. Tenha misericórdia das criancinhas, Senhor. Não deixe elas caírem nas mãos de Satã. Tenha compaixão e proteja, meu Pai, as crianças. Livra, Senhor, as crianças de todo mal. Eu te peço, meu Deus, fale conosco. Oh, Senhor, não deixe eu furtar a tua palavra, mas tudo que o Senhor quer que eu fale, coloque em meus lábios, coloque em minha mente. Eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de todos nós. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco, hoje e para sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Podem vos assentar, irmãos. Aqueles que quiserem e puderem, mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 9 de Apocalipse. Esse texto que nós acabamos de ler tem a ver com tudo que está acontecendo hoje no mundo, com tudo que está acontecendo em todos os continentes da Terra, seja o continente americano, africano, europeu, asiático, em todos os continentes. O espírito que está agindo em todos os continentes é o mesmo. Parece até que as maiores lideranças mundiais, parece que eles fizeram uma reunião e receberam uma agenda, e colocaram essa agenda debaixo do braço, e voltaram para os seus países de origem, e começaram a colocar essas agendas em prática. Mas quero dizer para vocês, é o mesmo espírito do anticristo, que conforme o apóstolo São Paulo, na sua carta, na sua segunda carta à igreja de Tessalônica,
no capítulo 2, do verso 7 em diante, ele diz que o espírito da injustiça, ele já opera. O espírito do anticristo já está no mundo agindo. Porque é uma agenda só que está sendo colocada em prática no mundo inteiro. Então eu quero que você preste bastante atenção, porque o texto que nós lemos é exatamente a ação de Deus, que aqui no último versículo que nós lemos aqui, verso 12, diz assim: o primeiro ai passou, mas ainda tem 2 ais. O que é ai na Bíblia, ou ai aqui no Apocalipse? Ai significa momentos de profunda tristeza, momento de profunda angústia, momentos de profunda aflição. Jesus, ele lá no capítulo 24, verso 29 de Mateus, ele fala: depois da aflição desses dias. Jesus falou sobre a grande tribulação que nunca houve no planeta. Sodoma e Gomorra é cafezinho. Dilúvio em que sucumbiu toda a humanidade, com exceção a família de Noé, é cafezinho diante da grande tribulação que aguarda o mundo. Jesus falou que nunca houve na história da humanidade, nunca houve. Você pode pegar aí o que Hitler fez da Segunda Guerra Mundial. Só Hitler matou 6 milhões de judeus em câmaras de gases, matando de fome, envenenamento. Você pode pegar as atrocidades do comunismo no mundo, que ceifou mais de 100 milhões de pessoas no planeta. Você pode pegar tudo isso e não vai ser, e não será 1% do que está esperando a humanidade na grande tribulação, disse Jesus. Nunca houve, nunca haverá jamais uma tribulação igual esta que o mundo está esperando. Então, a manifestação desses gafanhotos do abismo é o primeiro ai. E eu quero mostrar para vocês aqui hoje por que nós estamos vivendo uma situação como essa, mundial. Então, por isso eu quero que você preste bastante atenção no que que o Espírito Santo quer falar para nós nesta manhã. Então, a palavra de Deus mostra que, versículo 1 aí do capítulo 9, deixa a sua Bíblia aberta para a gente acompanhar. E o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O Apocalipse, ele é cheio de símbolos, figuras, e tem coisa que não exige hermenêutica. Hermenêutica é interpretação, que não exige hermenêutica, ou seja, é ao pé da letra. E uma grande parte do Apocalipse é usado figuras e símbolos. Então aqui nós temos o primeiro
A primeira figura, a figura da estrela. Você acha, para nós que olhamos para o céu e vemos uma estrela que cai do céu, e essa estrela recebe uma chave. Ninguém dá chave para a estrela, porque estrela é um astro inanimado, não tem vida, não é racional. Agora, por que a estrela recebeu a chave? Porque não é a estrela real que nós conhecemos, que nós olhamos para o céu e identificamos como estrela. Mas aqui estrela é anjo. E a Bíblia fala lá em Ezequiel 28, Isaías 14, da grande estrela que caiu do céu. Lúcifer. Então, ele recebe a chave do poço do abismo. Ele recebe a chave do poço do abismo. Com qual finalidade? De soltar seres que estão aprisionados há milhões de anos no poço do abismo. Então, poço do abismo quer dizer, significa, abismo significa poço sem fundo. Poço sem fundo. E quando ele abre o poço do abismo, que subiu? Uma fumaça, versículo 2, uma fumaça como de uma grande fornalha. Você já viu pneu pegar fogo? Ou você já viu uma propriedade industrial incendiada por causa das combustão que tem ali, que são às vezes óleos, plásticos, borrachas, que quando vai pegando fogo se transforma numa fumaça densa, que parece que você pode pegá-la, de tão densa que é. Então, quando o anjo abre o poço do abismo, sobe essa fumaça densa, tão densa, que a palavra de Deus fala que escureceu o sol. Irmãos, eu quero que você medite nisto. A Terra, ela é muito grande, o planeta Terra é muito grande. Quando acontece o eclipse às vezes pode acontecer para nós aqui, mas quem mora lá do outro lado, em outras partes, não tem eclipse. O sol brilha. Aqui no texto, não houve eclipse. O sol escureceu em todos os cantos da terra. Eu quero que você nesta manhã não deixe escapar isso, porque quando nós lemos a respeito desse assunto, parece que isso vai acontecer naquela região do Oriente Médio e as outras partes ficarão assistindo pela rede, pela televisão, pelas mídias sociais. Parece que isso vai acontecer em algum canto do planeta e que as pessoas que vivem em outros continentes vão assistir pela televisão tudo o que está acontecendo. Lá o sol escureceu lá na região do Oriente Médio. O sol escureceu lá para os africanos, mas para os europeus, para os americanos, está tudo brilhando, está tudo maravilha. Não, o sol escureceu em cada canto da terra. Não tem 1 metro quadrado desse planeta que não vai receber a escuridão das trevas daquele dia da manifestação dos gafanhotos. O sol escureceu
e o ar ficou incapaz de ser respirado. Ninguém conseguia respirar com o ar, porque a fumaça envolveu o oxigênio. Eu posso imaginar aqui pessoas recorrendo a máscaras. Eu posso imaginar a pessoa recorrendo à toalha, molhando a toalha e colocando nas narinas. Eu posso imaginar os pais pegando os seus purificadores de ar e ligando eles em volta da casa, dentro de casa, porque o ar ficou pesado, o ar ficou sem condições de ser respirado, de tão densa que eram essa fumaça que envolveu o sol e o ar. Aí no versículo 3, e da fumaça vieram gafanhotos. Quando ele abriu, quando a estrela caiu, quando a estrela que caiu recebeu as chaves que abriu o poço do abismo, é como se ele tivesse aberto uma fornalha e sobe aquela fumaça densa, talvez cheirando até enxofre, e sobe, escurece o sol e o ar, e do meio da fumaça, gafanhotos saem do poço do abismo e começa a encher a terra. E esses gafanhotos, eles têm o poder que tem os escorpiões. É isso que está revelando para nós, e eles vêm sobre a terra. Eles vêm sobre a terra. Mas eu quero que você, em cada detalhe daquilo que a palavra de Deus vai nos ensinar, Deus tem o controle de tudo. Amém? Deus nunca perdeu o controle do planeta. Aleluia. Talvez você esteja enfrentando alguma adversidade em sua vida. Talvez você esteja enfrentando uma tribulação na sua vida. E você pode até pensar que Deus não está vendo o que está acontecendo com você. E você pode até pensar que aquilo fugiu ao controle de Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus nunca perdeu o controle do planeta. Desde a fundação do mundo, desde a criação dos céus e da terra, Deus nunca perdeu o controle. Ele sempre teve governando o planeta, Ele sempre teve atuando como dono, como soberano, como onipotente, como onipresente, como onisciente, como soberano, como sabientíssimo. Ele vem controlando e dirigindo todas as coisas. Preste atenção nisso agora. Versículo 4. E foi-lhes dito para quem? Quem disse para quem? Deus ordenou aos gafanhotos. Quando o gafanhoto dá numa lavoura, o que ele faz? Destrói a lavoura. O gafanhoto, ele se alimenta de vegetais, de grãos. Preste atenção nisso agora. E foi-lhes dito, não fizessem dano à erva da terra. Olha, o gafanhoto, a natureza dele é destruir plantações. Mas Deus tem controle. Deus tem controle.
Porque eles não eram gafanhotos, mas pareciam gafanhotos. Eles não eram escorpiões, mas pareciam escorpiões. Aqui o texto, nós encontramos a palavra sempre assim, como. Como? Como quer dizer da mesma forma. Era como escorpiões. Era como gafanhotos. Porque eles não eram gafanhotos. Eles não eram escorpiões. Eram como semelhantes. A mesma coisa, a mesma forma de escorpiões. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Quando os escorpiões saem do poço do abismo, é como se Deus falou: antes de vocês agirem, reunisse todos aqueles seres com aparência que daqui a pouco você vai entender. Para vocês não toquem nas plantas, não toquem nas árvores, não toquem nas verduras, e vocês não toquem nos homens que têm o meu sinal na testa. Então, eu quero mostrar para você que mesmo que esses gafanhotos do inferno veio sobre a terra, mas eles estão debaixo da soberania do Todo-Poderoso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês não vão tocar, mas vocês vão tocar nos homens que não têm o sinal de Deus. Aqui merece uma explicação. Quais são esses homens que têm o sinal de Deus? Quando eu falo homem, está sendo generalizado, está falando da mulher também. Quem é esses homens? Ou quem são esses homens que têm a marca de Deus em sua testa? Aí, se nós formos lá no capítulo 7 de Apocalipse, nós vamos descobrir quem são esses homens. Quem são esses homens? São 144 mil das 12 tribos de Israel, que serão selados antes da tribulação começar, para que eles possam passar com vida pela grande tribulação. Aqui não se refere a nenhum grupo religioso, preste bem atenção nisso, não se refere a nenhum grupo religioso, não se referem a nenhuma seita, porque mais uma vez eu falo para você, no capítulo 7, quando é assinalado 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel, não requer interpretação, é literal. São 12 mil de cada tribo de Israel. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com quem? Com Abraão, com Isaac e com Jacó. É por isso que Deus vai fazer isso aí. Porque Deus de Abraão é o Deus de promessa. O Deus de Isaac é o Deus de milagres. O Deus de Jacó é o Deus que muda e transforma.
Então Deus, Ele tem uma aliança com os patriarcas, e agora Ele está poupando 144 mil de todas as 12 tribos de Israel. 12 vezes 12, 144. Então é exatamente esses 144 mil selados na sua testa que Deus fala para os escorpiões, para os gafanhotos do inferno: não toque nesses homens. Aleluia! E eu quero dizer para você, hoje nós estamos selados com o Espírito Santo em nossa vida, e Satanás já recebeu a ordem: não toque nos meus selados. Aleluia! Não toque nos meus selados. Eu sou um selado pelo Espírito Santo, porque nós temos o selo da promessa. Você é um selado do Senhor, você tem o selo da promessa. O maligno não lhe toca. Eles já têm essa ordem. O maligno não lhe toca. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos caminhando. É por isso que nós existimos. É por isso que nós vivemos para Deus. Porque nós estamos vencendo a cada degrau. A Bíblia, a palavra de Deus fala assim, que a nossa luz, ela vai brilhando mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia! Cada dia é um degrau a mais que nós subimos. Cada dia é um degrau a mais que nós subimos, até chegar à presença daquele que vive e reina para sempre. Porque Ele disse assim: onde eu estiver, eu quero que vocês estejam junto comigo, para que vocês vejam a minha glória. Aleluia! 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 Então esses 140, esses selados aqui, são 144 mil que vão passar pela grande tribulação sem perder a vida. Não é nenhum grupo religioso. Eu sei que tem um grupo religioso que se apoderou disso aqui. Eu sei que tem algumas seitas que já se apoderaram disso aqui, dizendo: esse grupo aqui somos nós. E se você quiser fazer parte desse grupo, tem que entrar para a nossa seita. E eles estão aí. Eles estão por aí. Mas a ordem foi: vocês vão tocar apenas naqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Então vamos ver lá. Versículo 5. E foi-lhes permitido. O versículo anterior, versículo 4, é não. E Satanás entende muito bem de autoridade. Eles falaram: não toque nos homens selados. Agora vem a permissão. Versículo 5, dá-lhes permissão. E foi-lhes permitido não que os matassem. Então, os gafanhotos do inferno não terão poder de matar. Vai prestando bastante atenção. Mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Vamos lá. Eu não sei se tem alguém aqui que já foi picado pelo escorpião. Tem alguém aqui? Já foi? Antes que ele fale para mim, eu vou dizer para você. A dor do escorpião é tão dolorosa, que a pessoa pode tomar medicamentos contra a sua peçonha
que enquanto não passar as 24 horas, a pessoa não para de sofrer. Dói sem parar. É verdade isso? Pode tomar. Então, que uma pessoa picada pelo escorpião, ele pode não perder a vida. Agora, uma criança, logicamente, não vai suportar. Uma criancinha, uma pessoa idosa, fragilizada, ela pode morrer com a picada do escorpião. Uma pessoa bem idosa, cheia de problemas na saúde, coração, aí ele pode não resistir. Ou um bebezinho, uma criancinha. Mas uma pessoa adulta, uma pessoa saudável, ela vai ter muita dor, muito sofrimento. Então, a peçonha do escorpião, ela é dolorida, dolorosa, sofrida. Então, a ordem para os gafanhotos do inferno é: vocês não vão matar, mas vocês vão atormentar os homens, e o tormento que vocês darão aos homens é como o tormento do escorpião quando ferem o homem. Muito sofrimento. Então eu quero dizer uma coisa para você aqui, que aqui vai se cumprir uma palavra de Jesus, que diz assim, lá no capítulo 1, verso 18 de Apocalipse: eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. E tenho o quê? Eu tenho as chaves, no plural, eu tenho as chaves da morte. Está dando para você entender? Aqui nós estamos vendo a autoridade, a soberania. Ainda que o diabo queira matar, ele não vai matar, porque quem tem a chave é aquele que esteve morto, mas eis que está vivo para todo sempre. Aleluia, aleluia. Ele tem as chaves da morte e ele tem a chave do destino dos homens. Aleluia, aleluia. E eu quero dizer uma coisa para você: se Deus escolher alguém, ele pode ser metralhado e ele vai escapar de todas as balas que injetaram no seu corpo. Eu estava vendo um testemunho de um homem que levou 3 tiros na cabeça. 3 tiros na cabeça. Um tiro já é suficiente para poder destruir a sua vida, mas ele levou 3, e ele mostrou aonde entrou as 3 balas. Ele falou: entrou aqui, ó. E ele falou: você sabe o que aconteceu comigo? Eu estou aqui. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano na minha vida. Pode levar a bala, que Deus fala assim: Satanás, esse você não vai matar, porque quem tem o controle sou eu. Quem tem a chave sou eu. Fizeram um filme chamado, não sei se é Jones Foi à Guerra. E quando ele volta da guerra, entregaram para sua mãe apenas um tórax que respirava. Não tinha as pernas, não tinha os braços, estava cego e não falava, mas ele estava respirando. Ele estava respirando. Entregaram para sua mãe, e isso foi real na América. Entregaram para sua mãe apenas um tronco. Sem pernas, sem braço, sem visão. Mas estava vivo. Sabe por quê?
Porque quem tem as chaves da morte chama-se Jesus Cristo. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso não quer dizer que nós vamos tentar Deus. Eu não morro, vou atravessar a rua sem olhar. Eu não morro, vou entrar no lugar onde a bala está correndo, está cortando a solta e a direita, a torta e a direita. Está tentando Deus. Não é assim. Eu posso beber até me estourar porque eu não vou morrer. Deus tem um plano. Não, você está tentando Deus. Então, é importante nós entendermos aquilo que Deus está ensinando para nós. Então, preste atenção agora. Que não matassem os homens. Então, eles não terão poder de matar. Eu quero dizer uma coisa para você: durante 5 meses, a funerária do mundo inteiro não venderá um caixão. Serão os únicos 5 meses no planeta que não haverá velório e nem sepultamentos. Ninguém vai morrer durante 5 meses sobre a terra. Só tristeza, angústia e aflição. Aí sabe o que vai acontecer? Já que eu não morro, então eu vou buscar a morte. Preste atenção nisso agora. Verso 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte. O que é buscar a morte? A pessoa se jogar de um prédio, a pessoa pegar uma arma e atirar contra a própria cabeça, a pessoa ingerir veneno, a pessoa se jogar na frente de um trem, a pessoa se jogar dentro de um rio sem saber nadar. Então isso é buscar a morte. Mas o que vai acontecer? A morte é um espírito. A morte é um espírito. E sabe o que vai acontecer? Quando os homens buscarão a morte, eles não vão achar. E desejarão morrer, porque diante dessa profunda tristeza, angústia e aflição, eu prefiro a morte. Eles vão procurar a morte, mas a morte fugirá deles. Está dando para você entender? Sabe por quê? O dono da vida, aquele que tem a chave do destino do homem, aquele que tem a chave da morte, é Ele que comanda, é Ele que está no controle. Aleluia! A morte fugirá dele. 5 meses, os caixões das funerárias encalhados. 5 meses que os empregados do cemitério não abrem uma cova. 5 meses que não há sepultamento. 5 meses que o hospital não leva ninguém para o necrotério. 5 meses que o hospital não coloca ninguém sobre a pedra gelada de mármore. 5 meses sem nenhuma pessoa morrer na terra. 5 meses sem ninguém morrer no planeta Terra. 5 meses. Agora nós vamos entender o que está se passando com o planeta Terra. Preste atenção nisso agora. Versículo 7. E o aspecto dos gafanhotos, aparência. Quando você olha para alguém, você sabe se a pessoa está triste, está alegre. Um dia desse, a Iluá, alguém postou na rede social. Aí eu até falei com a Thalita, falei, olha como é que criança é, ela vai aprendendo as coisas. Aí uma moça postou sorrindo. Eu não sei se era a mãe dela, se era amiga dela, se era a tia dela. E a tia dela estava com o rosto sem sorrir. Aí ela falou, vovô, feliz e Tite. Feliz e Tite.
Falei, tá entendendo aqui? Olha aqui que a Eduardo está falando aqui. Aí eu falei, fala para a mamãe que você está... Aí eu segurei o vídeo para ela ver, a foto. Aí ela falou, mãe, feliz Tite. A pessoa que estava sorrindo estava feliz, segundo ela. E a pessoa que estava com o rosto fechado estava triste. Então, ela identificou que, com 3 aninhos, ela identificou o aspecto da pessoa. O aspecto é a aparência. O aspecto é o que está se mostrando. Então, como era o aspecto dos gafanhotos? Verso 7 aí. Como que era o aspecto dos gafanhotos? Era semelhante ao cavalo aparelhado para a guerra. A primeira aparência dos gafanhotos era a aparência de cavalos aparelhados para a guerra. O que nós entendemos quando fala em cavalo? Representa força. Representa força. Cavalo representa força. E para que você entenda isto, quando as pessoas que mexem com motor, está aqui o pastor, a maioria aqui mexe com motor, já leu sobre o assunto, a potência e a velocidade de um motor, ele é medido em cavalos. Seja motor para indústria, seja motor para automotivo ou para automóveis, caminhões e tudo mais, ele é medido em cavalos. Por exemplo, quantas forças tem esse motor? 2 cavalos. E quem é que descobriu isso? Isso foi lá no século XVIII, através de James Watt. Ele que é o engenheiro que descobriu, fabricando motores, como que ele identificaria a força, a potência, a velocidade de um motor. E pela potência e a força de um cavalo. Porque os cavalos trabalhavam nas minas de carvão. Então eles colocavam uma quantidade de peso sobre o cavalo. Por exemplo, 140 quilos. E o cavalo tinha que levar aqueles 140 quilos em tal lugar. Então eles foram medindo o peso que ele aguentava, o tempo que ele teria que percorrer, vamos por 100 metros. E quanto tempo ele levaria da mina até o lugar. Então James Watt, ele foi medindo isso e passou então a denominar a força, a potência de um motor pela força e potência de um cavalo. Então, quando se fala em força, se fala em cavalos. Então, esses gafanhotos do abismo tinham uma força excomunal. Tinha uma força que ninguém podia pará-los. Pode pegar o carro mais potente que você já ouviu falar, de 500 cavalos. Que isso aqui era mais forte. Então, eles eram imparáveis. Eles não podiam ser detidos pela força que eles tinham. Esse é o primeiro aspecto dele. Segundo aspecto, sobre a sua cabeça, a parte B do versículo 7. Sobre a sua cabeça havia umas como coroa semelhante ao ouro. Não eram coroas de ouro, mas eram semelhantes à coroa de ouro. O que significa a coroa? A coroa, só quem usa coroa é rei. Rei usa coroa. Isso quer dizer o quê? Que cada gafanhoto daquele tinha autoridade. Eu quero que você preste bastante atenção nisto. Cada gafanhoto daquele era um ser individual. Ele não dependia do segundo gafanhoto, nem do terceiro. Cada um recebeu
a sua força e a sua coroa para decidir. Então isso quer dizer que eram seres racionais, que sabia até que ponto eles podiam agir, até que pontos eles podiam praticar aquilo que eles foram enviados, a intenção que eles foram enviados. Eles tinham como coroa na sua cabeça. Então cada um era um ser individual. E o seu rosto era como o rosto de homem. Vai imaginando assim, enquanto eu vou falando do aspecto, vai criando a imagem desses gafanhotos. Seu rosto era como de homem. Isso quer dizer inteligência e seres racionais. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, com a queda, ele perdeu 90% de sua capacidade intelectual. Hoje, o homem mais inteligente do planeta não usa 10% de sua capacidade. 90% da capacidade humana foi perdida com a separação do homem de Deus. Quando o homem pecou e se separou de Deus, ele perdeu 90% de sua capacidade. Mas esses gafanhotos aqui, eles vão usar 100% da capacidade intelectual. Está dando para você entender? Porque eles não passaram pelo processo humano que todos nós passamos. Hoje, se quisermos aprender alguma coisa, temos que ir para a escola. Mas, se você vê Jesus não frequentou a escola. E com 12 anos, Jesus estava onde? No meio dos doutores, falando de medicina, falando de corpo humano, com 12 anos de idade. Maria até esqueceu Jesus. Maria perdeu Jesus lá em Jerusalém. Maria perdeu Jesus no dia da adoração. Quantas pessoas estão perdendo Jesus dentro das igrejas? Pilatos não sabia o que fazer de Jesus. Tem muitas pessoas que não sabem o que fazer com Jesus. O que farei de Jesus chamado Cristo? O que você está fazendo, você que me assiste pela rede social, o que você está fazendo com Jesus? Você que me assiste pela rede social, quem sabe você perdeu Jesus dentro da sua congregação, como Maria perdeu Jesus lá em Jerusalém, e ela volta para casa e não vê Jesus. Ela só descobre que perdeu Jesus quando ela chega em casa. Então não perca Jesus na sua vida. Não troque Jesus por nada dessa vida. Não troque Jesus por nenhuma proposta maligna. Não troque Jesus por nenhum bem material. Não troque Jesus por nada, e nem por promessas de riquezas e bens, ou por posições sociais. Não venda-se. Eles tinham o rosto como de homens. Verso 8. Verso 8, e tinham cabelos como cabelos de mulher. Eu quero dar uma parada aqui. Preste bastante atenção agora. Eles tinham cabelo como cabelo de mulher. Isto significa sedução. Seduzir. Sedução quer dizer atração, encanto, fascínio. Sedução. Preste bastante atenção. Na década de 70, nos Estados Unidos, eu quero que você analisa comigo
os Estados Unidos, ele foi colonizado pelos ingleses, que foram perseguidos na Inglaterra, cristãos que foram perseguidos na Inglaterra, fugiram da Europa e foram para a América. E lá povoaram a América. Então, a América nasceu com a base na palavra de Deus. O primeiro alicerce de fé que os americanos plantaram em solo americano, que os ingleses plantaram em solo americano, foi a fé em Deus único e verdadeiro Senhor. Por isso a América, ela explodiu como potência mundial. Quando se fala em potência mundial, não se fala em China, não se fala em Rússia, não se fala em Índia, mas se fala em Estados Unidos da América. Os americanos sustentou praticamente o mundo inteiro. Eu sou testemunha disto. Quando eu era criança, nossa casa se alimentou muito de leite em pó vindo dos Estados Unidos. Eles vinham, distribuíam esses leites na igreja. Era pacote de 5 quilos de leite em pó, mas leite puro. Eu bebi muito leite em pó dos Estados Unidos. E agora imagine o mundo inteiro recebendo leite. Roupa jeans, ela chegou aqui no Brasil pelos americanos. O brasileiro conheceu jeans pelos Estados Unidos, porque a América é uma potência mundial que sustentava o mundo inteiro. Mas começou a despertar na década de 70 um fascínio, uma atração, um encanto pelo ocultismo. Preste atenção nisso agora. Isso começou na década de 70 para cá. Agora, eles tinham diariamente, eles publicavam diariamente 1.750 diários, pequenos jornais. Era distribuído para os americanos. Dos 1.750 jornais que eram publicados, diários, que eram publicados, 1.220 dedicavam colunas inteiras sobre a ação dos espíritos e a astrologia. Os americanos tiraram os olhos da Bíblia e começaram a olhar para as estrelas. Preste atenção nisso agora. Eles tiraram os olhos da Bíblia e começaram a olhar para as estrelas, para os astros. E aí começou a influenciar empresários. Empresários queriam saber se aquele dia era apropriado, segundo o horóscopo, era apropriado para ele fazer compra ou fazer vendas. Então os empresários começaram a dirigir suas empresas através do horóscopo, dos astros. Cantores começaram a fazer músicas e colocando nela a presença de espíritos. Revistas, jornais, começaram todos a ter uma atração pelo ocultismo. E houve uma explosão de busca por astrologia e por espíritos. Eu quero dizer uma coisa para você: até espíritos são consultados quando o FBI vai fazer uma investigação. As forças do mal tomou conta de todos os segmentos norte-americanos. Qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado disso? Olha as cidades americanas hoje, 50 anos depois, dominada pelas drogas, dominada pelo comunismo.
cidades inteiras fechadas, cidades inteiras destruídas, comércio destruído, com a inflação que não tinha inflação. A América hoje está enterrada. O que está afirmando ainda é um pouquinho ainda da força da economia, que está segurando um pouquinho, mas muito pouquinho. Mas hoje ela está à bancarrota. A América hoje não pode sofrer uma ameaça de guerra, porque eles não têm reação. Sabe por quê? Porque eles trocaram a palavra de Deus, a bússola, pela orientação dos astros. Aí você pega dos maiores astros americanos, como eles morreram, de overdose, jovens, famílias destruídas, presidentes sendo a sua cabeça explodida em plena avenida, seu cérebro espalhando pela avenida de um tiro que levou de um prédio. Presidente Kennedy, a família Kennedy. Pode olhar a história da família Kennedy, como eles morreram. Porque os americanos deixaram de olhar para a palavra que foi o nascimento da América e começou a buscar nos espíritos a sua orientação. Preste atenção agora. A França era um dos países mais desejados para fazer uma turnê ou para fazer uma viagem turística, principalmente pela Torre Eiffel, pelos perfumes franceses, pelas músicas francesas, pela riqueza francesa, pela beleza da França. Preste atenção nisso agora, por favor. Na mesma década de 70, a França gastava $1 bilhão por ano com clarividentes, ciganos, curandeiros de fé, videntes e profetas, com muitas aspas, pseudos profetas. Pseu de profetas. Pseu quer dizer falso. Na década de 70, $1 bilhão por ano os franceses gastavam com clarividências, com mediunidades, com ciganos para leitura de mãos, curandeiros de fé, videntes e profetas, entre muitas aspas. Como é que está a França hoje? Preste atenção agora. Em Paris, que é a capital da França, havia um charlatão para cada 120 parisienses. Um para cada 120. Preste atenção nisso agora. Ao passo que existia um médico para cada 514 cidadãos. Tinha mais charlatão do que médicos. Porque enquanto existia um charlatão para cada 120 parisienses, existia um médico para cada 514. Um padre para cada 5.000 pessoas. Está dando para você entender? O que tinha mais em Paris? O que tinha mais em Paris? Como está hoje a França?
A França virou um país de terceiro mundo. Pode olhar nos jornais, examine os jornais que estão dando notícia. França está se tornando um país de terceiro mundo. Sabe por quê? Estão buscando no ocultismo a direção para suas vidas e para suas nações. Preste atenção nisso agora. Nos Estados Unidos, na Pensilvânia, a corte da Pensilvânia, ela autorizou os satanistas a ensinar as crianças sobre ocultismo. Foi autorizado pela corte da Pensilvânia que o satanista pudesse ensinar às crianças o satanismo, para ter experiências psíquicas, psicológicas, mentais e comportamentais. Que essas experiências mentais, psicológicas, psíquicas afetariam o seu comportamento. Então tem uma foto na internet, circulando na internet, com 5 crianças em volta de um pentagrama. Eu vou explicar para você o que é o pentagrama. As criancinhas são pequeninas, elas estão vestidas de capuz, encapuçadas, estão vestidos de preto e vermelho, estão assentadas, cada criança assentado na ponta de um pentagrama. O pentagrama é como uma estrela de 5 pontas. E o pentagrama é o símbolo, ele representa, é a simbologia para as religiões pagãs, que simboliza, cada ponta daquela simboliza uma coisa. A primeira simboliza a terra, a segunda o ar, a terceira a água, a quarta o fogo e a quinta representa o espírito, ou os espíritos. Então, as religiões pagãs, o que é uma religião pagã? É aquela que adora a natureza, adora a criatura no lugar do Criador, adora objetos. Então, as criancinhas, pode pesquisar na rede social, você coloca assim, foto de crianças assentadas em volta de um pentagrama. Aí vai aparecer 5 crianças assentadas em volta. Aquilo ali foi autorizado pela corte da Pensilvânia, que o satanista ensinasse experiências psicológicas, psíquicas, emocionais, físicas, com os espíritos nas salas de aula, com as criancinhas. É o fascínio. É o fascínio. Então, irmãos, nós estamos vivendo uma época em que os espíritos estão atraindo muita gente, seja de qual classe for, classe social, intelectualidade, crianças, jovens, adultos, de todas as classes. As pessoas estão interessadas em coisas ocultas, em ocultismo. O que você vê pela boca das crianças, você fica apavorado, assustado. Quem ensinou isso para ela e onde ela tirou isso? Então eu quero dizer uma coisa para os pais que estão aqui e aqueles que me assistem pela rede social: não coloque foto dos seus filhos na rede social, não coloque foto das suas crianças na rede social. E muito menos tire foto com seus filhos, com as crianças, com uniforme colegial. Porque enquanto você está pensando que aquela foto, aquela pequena foto, não tem nenhum significado, aquela foto que foi tirada aqui em Juiz de Fora, com aquela criança, ela já está na mão de 500 mil pedófilos, espalhado pelo planeta. Aquela foto já foi vendida
Enquanto você está pensando que o seu bebezinho está ali protegido, aquela foto do seu bebê, ela já está na mão de mais de 500 mil malucos por aí. E quando se põe a foto com o uniforme colegial, eles mandam buscar essa criança onde ela estiver. Porque é uma rede espalhada pelo mundo, no submundo da internet. É o cuidado que você tem que ter como pai. É o cuidado que você tem que ter, que nós temos que ter, para sempre procurarmos aquilo que é protegido, aquilo que precisa ser protegido por nós. Hoje o Brasil, como que está o Brasil? É só você abrir a rede social, tem um monte de de profetas. Um dia desse eu vi um sujeito enfiar uma tesoura no nariz de uma pessoa que estava sob efeito de hipnose. E ele se diz bispo. Ele falou, vou tirar agora, eu vou curá-la agora. E ela está lá dormindo, hipnotizada, dormindo numa cadeira. Aí ele enfiou a tesoura numa das suas narinas. Aí quando ele abaixou a cabeça, aí falou assim, aqui ó, há um pingo de sangue aqui, ela já está sendo curada agora. Irmão, as nossas narinas é um lugar muito sensível. Qualquer lugar que você esbarrar, se você introduzir um elemento que não faz parte do corpo na narina, vai ferir a lateral, vai ferir a base. Aí quando virar na cabeça dela, pingou sangue. Aí ó, está sendo curada agora, está sendo curada agora. Aí, logicamente, a tesoura, ela veio em partes aonde tem a sensibilidade de promover e provocar vômito. Provocar vômito. Aí ela começou a vomitar. Aí ó, está sendo curada agora, E as pessoas estão lá. Por quê? Porque o Brasil entrou nesse emaranhado do ocultismo e estão aplaudindo os pseus dos profetas. Nunca se gastou tanto dinheiro com pseudo de profetas. É Pix, é isso, é aquilo. E aquele que ajuda, aquele que manda dinheiro para esses pseudos falsos profetas estão incorrendo no seu mesmo crime. É esses pseudos do profeta que estão sendo sustentados por pessoas que são participantes dos seus crimes, dos seus pecados. Então é preciso que nós entendamos hoje que nós estamos vivendo num país onde o ocultismo está sendo muito atraente. As pessoas estão buscando no ocultismo experiências espirituais e muitos estão trazendo para as igrejas essas experiências espirituais. Pelos pseus dos bispos, pseus de pastores, pseus de falsos profetas. A mesma coisa acontecia no Egito. A mesma coisa acontecia na Babilônia. E a mesma coisa está acontecendo hoje no Brasil. E eu vou parar por aqui por causa do horário. E eu vou dar continuidade a essa ministração semana que vem. Não perca domingo que vem. Porque eu vou dar para você e deixar passar muita coisa aqui que nós precisamos ouvir. Então, irmãos, olha, para me encerrar, eu estava vendo um pseudo de profeta que dizia assim, eu estou andando na praia, fazendo meu Cooper na praia, a minha caminhada na praia,
e Deus está falando comigo, mostrando coisas que vai acontecer no Brasil. Eu desconfio dessas revelações. Vou te explicar por que eu desconfio. Quando Deus quis revelar coisas para João, para onde que ele levou João? Para Pátimos. Para ficar o quê? Sozinho. O tempo que Deus precisava que ele ficasse sozinho. Quando Deus quis falar com Moisés e mostrar para ele, e mostrar para Moisés, dar-lhes a direção, onde Deus chamou Moisés? Monte Sinai. Quantos dias ele ficou no Monte Sinai? 40 dias. Irmãos, eu coloco o meu pé atrás quando uma pessoa está falando lá assim, olha, ele está falando, brincando, daqui a pouco ele solta uma língua estranha, e eu duvido dessa língua estranha. Duvido dessa língua estranha. Porque olha, quando qualquer pessoa que é de Deus, sabe, quando você quer falar com Deus, irmãos, você ajoelha, você tenta ligar o seu pensamento a Deus, vem um monte de pensamento, aí você vai, você louva a Deus, você canta, quando você já olha, já passou 20 minutos, 30 minutos e você ainda não está sentindo a presença de Deus, aí você, de uma hora para lá que você começa a sentir a glória de Deus, e vai. Agora os caras estão lá andando na praia, cheio de gente, mulheres seminuas, e está lá, olha, eu estava caminhando na praia, e Deus me mostrando tudo que ia acontecer no Brasil. Você está de brincadeira. E tem muita gente que aplaude isso, acredita nisso. Não é assim não, irmãos. As coisas de Deus, elas são sensíveis. O Espírito Santo é sensível. Muito sensível. Qualquer coisa eu posso apagar o Espírito. Inclusive a Bíblia compara o Espírito Santo com uma figura da pomba. A pomba é uma avezinha que fica muito pertinho da gente, mas tenta pegar a pomba para você ver. Tenta pegá-la. Ela pode estar chegando pertinho dos seus pés, mas quando você vai pegá-la, ela é tão rápida que ela vai embora. E Jesus comparou a simplicidade do Espírito Santo com a pomba. Mas a prudência, como serpente. Então não é assim não. Não vai acreditando em qualquer coisa que você está vendo por aí. Não vai acreditando. Porque senão você será emaranhado como um inseto na teia dessa aranha. Nós estamos vivendo momentos de despertamento do ocultismo, como também nós estamos vivendo tempos do avivamento. Então temos que saber separar, e uma das coisas que nos faz e nos ensina a separar chama discernimento. Amém? E eu vou falar para mim mesmo, Daniel, tenha discernimento. Fale para você mesmo, eu tenho que ter discernimento. Eu preciso da arma do discernimento para detectar o que é verdadeiro e o que é falso. Porque a Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo e ministro de justiça. Para fazer o quê? Para enganar. Então só quem tem o discernimento do Espírito Santo vai entender e detectar onde está o mal. Então que eu e você sejamos guardados, protegidos pelo poder do Espírito Santo. E tenhamos discernimento. Hoje o Brasil está penando. O Brasil estava nadando numa prosperidade e de repente revirou tudo, porque essas profetadas, esses pseus de profeta estão lançando maldição em cima da nação brasileira, tirando a Bíblia da mão dos brasileiros. Não aceite isto. Fique com a palavra do nosso Deus. Fique com a palavra de Deus, porque ela
que nos vai conduzir em triunfo. Amém? Deus te abençoe. Domingo que vem eu termino essa ministração. Que Deus te abençoe. Fiquemos em pé, por favor, fiquemos em pé. Você vai fazer a sua oração. Senhor, me encha do Espírito Santo e me dá capacidade de discernir o certo do errado, o bem do mal, o falso do verdadeiro. E Deus vai encher a minha vida, a nossa vida do Espírito Santo, para que sejamos guardados, iluminados, protegidos pela sua poderosa mão. Cada um faz a sua oração, por favor. Aquele hino, nenhuma condenação há, para a gente orar. Por favor, nós vamos orar agora, porque Deus tem controle. Deus tem controle, Deus nunca saiu do controle. Ele tem controle sobre tudo, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Faça a sua oração agora, faça a sua oração, peça a Deus, me encha do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Encha-me do Espírito Santo, Senhor, encha-me do Espírito Santo.